controle integrado de vetores e pragas urbanas. Tem um ponto aqui que é o 4.3.1 que fala que a edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso ou a proliferação dos mesmos, das pragas urbanas. O que a lei está falando aqui? Ela está dizendo que o estabelecimento ele tem que ser livre de vetores e pragas urbanas. Quando ele fala em livre, ele fala em vetores e pragas urbanas também mortas. Você não pode encontrar uma barata morta ou um rato morto e achar que ele não está livre. Uma vez eu fui fiscalizada por um fiscal sanitário por volta de 14h no restaurante que eu trabalhava, e o restaurante tinha sido dedetizado no dia anterior, então ainda estava morrendo umas baratas, especialmente na área externa. O que aconteceu é que o fiscal sanitário ele entrou pelo restaurante e foi em direção ao meu almoxarifado. No meio do corredor de bebidas do meu almoxarifado, uma barata gigante, ela estava morta de perna para cima, de forma muito visível. O fiscal, eu passei já sabendo que aquele fiscal sanitário ele iria observar aquela barata gigantesca morta no meio das bebidas. E quando o fiscal olhou à direita, ele falou: olha, ali tem uma barata. E eu falei para o fiscal sanitário: olha, fiscal sanitário, ela está morta. E crente que eu conseguiria me livrar daquela fiscalização e daquela situação que aquela barata me pôs. E o fiscal sanitário ele foi bem taxativo. Que os serviços de alimentação eles têm que ser livres de vetores e pragas urbanas, mesmo vivos ou mortos. Então, assim, o local não tem que ter vetor nem praga urbana, vivo ou morto. E o local ele tem que estar sempre que tem que ter muito cuidado em relação a esses vetores e pragas urbanas, especialmente em algumas épocas. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos épocas de chuva. E nas épocas de chuva são momentos em que existem, por exemplo, muitas moscas, e existem até doenças vinculadas por essas moscas, né, quando elas pousam na comida. Este momento que tem muitas moscas, épocas de chuva, nós temos que intensificar as trocas dos pega-moscas. Teve momentos em restaurantes comerciais que eu troquei aquele pega-mosca, que quando não tem chuva eu trocava de 15 em 15 dias, aquele pega-mosca eu troquei de 3 em 3 dias. Teve momento que eu troquei de 1 em 1 dia. Então, assim, de tão lotado que estava de mosca por conta da grande quantidade de moscas no ambiente. Quanto mais chuva, quanto mais úmido o ambiente, mais o crescimento e a proliferação de moscas. Então, essas situações a gente tem que cuidar para não haver a contaminação do alimento. Algumas vezes em consultorias eu ia no local e estava cheio de mosca e o dono me abordava dizendo que estava cheio de mosca porque era época de chuva. A resposta não é essa. A resposta é por ser em época de chuva, eu tenho que colocar mais pega-moscas. Esses pega-moscas são alugados. Em vez de você comprar, você pode alugar. Então, colocar em partes estratégicas onde há manipulação de alimentos, mais pega-moscas. Existem produtos muito eficazes para morte de moscas, e daí você pode pedir para a empresa de dedetização, a empresa idônea, estar aplicando esses produtos. Então, não é porque é época de chuva que a empresa está justificada para existir grande quantidade de moscas. Então, você tem que ter ações que não garantam a proliferação dessas pragas urbanas. O restaurante ele tem que ser
completamente consciente que não pode existir nenhum tipo de vetor ou praga urbana no local.